Olá, aluno! Olá, aluna do curso de Licenciatura em Sociologia. Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Sociologia da Religião. Excepcionalmente, hoje nós não estamos com a aula ao vivo por motivos de compromisso de trabalho da professora Jaqueline, mas de qualquer forma vocês terão acesso à aula gravada agora e eu, Camila Ferreira, né, professora mediadora, estarei disponível também para auxiliá-los com qualquer dúvidas durante o nosso horário convencional, né? Sempre às quintas-feiras, às 8h10 da noite. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode enviar para o chat, que eu estarei acompanhando. E também lembrando que nas próximas semanas as nossas aulas voltam a ser ao vivo, no horário de sempre. Então, também vocês terão a oportunidade de tirar as dúvidas, né, com a professora Jaqueline a respeito de algum conteúdo da aula de hoje, caso seja necessário. Tá bom, pessoal? Eu vou convidar a professora Jaqueline, então, agora. Professora, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula. Oi, Camila, obrigada. Obrigada aí pela introdução, inclusive já explicando o motivo da aula gravada. Agradeço demais a oportunidade, viu? Tá ótimo, pessoal. Então, vamos lá. Uma ótima aula para todos nós. Vamos lá, gente. Bom, bem-vindo, bem-vinda à nossa segunda aula de Sociologia da Religião. E como nós tínhamos conversado no final da aula passada, hoje a gente caminha praticamente com Max Weber. A nossa aula hoje será Weber do começo até o fim, mas você verá ao longo das aulas o motivo por que Weber acaba sendo, dos sociólogos clássicos, aquele que merece um tempinho a mais, né? Isso se dá porque Weber realmente trabalha com muitas questões mais subjetivas da religião e que, portanto, estão mais coadunadas ao próprio fenômeno religioso, tá? Entender a sociologia da religião de Weber é imprescindível, né? Quando a gente fala da sociologia da religião de Weber, é imprescindível a gente entender e lembrar aqui, né, da análise compreensiva de Weber, né? Então, por análise compreensiva, o que a gente entende? Que o sociólogo, ao utilizar um método weberiano, ele procura entender o que é que o sujeito, o ator social, entende da sua própria ação e entende da ação do outro. Então, a análise compreensiva não é a compreensão que o sociólogo tem do fenômeno, mas é a compreensão que os sujeitos envolvidos no fenômeno têm de si, do outro e do próprio fenômeno. Então, perceba como esse tipo de análise, essa análise compreensiva, ela vai muito ao encontro do fenômeno religioso, seja ele qual for. Por quê? Porque o fenômeno religioso, ele é, de fato, um fenômeno que se explica muito a partir da subjetividade dos sujeitos. Ora, na sociologia, a gente não fala de uma subjetividade pura. Isso não existe para o sociólogo. Ele tem que partir sempre do pressuposto da questão da socialização de qualquer subjetividade. Assim como o próprio sociólogo vai falar da construção social da subjetividade. Nós não poderemos entrar aqui, sem dúvida nenhuma, nesse campo, que ele é mais epistêmico, mas você tem que ficar ligado que subjetividade não é algo 100% subjetivo, é algo que se constrói. Portanto, quando a gente fala que fenômeno religioso está também no âmbito da subjetividade, é dizer que a própria crença, vamos pensar em Durkheim e trazer a palavra crença a partir da sociologia de Durkheim, a própria crença ajuda o sujeito na construção da sua subjetividade. Né? O que muito na teologia se chama muito de cosmovisão, ou seja, há uma subjetividade que também é construída por todas as estruturas, e uma delas é a religião. E a religião faz isso com muita maestria, nós vimos isso a aula passada. Portanto, quando a gente pensa em sociologia compreensiva, a religião é um campo fértil para que esse método de análise seja colocado à prova. Né? O contrário também é verdadeiro. Quando você está
você é um sociólogo da religião, ou uma socióloga da religião, e se depara com esse campo, né, esse campo do sagrado, a sociologia da compreensão socorre demais o sociólogo pelo método. Não importa para o sociólogo saber ou julgar a divindade, a crença, o rito, o mito, as práticas, importa para o sociólogo captar o que é que os sujeitos envolvidos naquela religiosidade entendem e compreendem de si mesmo e compreendem do mundo. Portanto, essa sociologia, ela é muito usada por sociólogos do mundo todo e por muitos sociólogos brasileiros na análise do campo religioso. Tá? Por quê? Porque ela é uma sociologia que leva em conta essa subjetividade, essa significação do fenômeno para o sujeito. Então, Weber, assim como Durkheim, e diferente de Marx, entende que a religião é sim um fator social de grande relevância e que precisa ser estudado. E ele faz isso de forma, no livro dele, Economia e Sociedade, que aqui pela UNB, né, tem 2 volumes, né, existem versões com um volume único, no Brasil geralmente são 2 volumes. No segundo volume, Weber tem um capítulo destinado à sociologia da religião, e ele escreve Sociologia da Religião. Estou fazendo Sociologia da Religião, e é a partir disso que a gente vai discutir aqui um pouquinho e trazer alguns conceitos de Weber. Lembrando que eu estou sempre aqui dando uma puxadinha a mais, uma provocada a mais, em algo que extrapole também o que você tem no livro didático, para que você complemente a sua leitura. Tá bom? Então, a primeira coisa que Weber traz no livro Economia e Sociedade, quando ele fala de religião, é que ele diz: religião é intramundana. Olha, nós vimos com Durkheim que as coisas sagradas, a natureza das coisas sagradas, ela não está nas coisas. Essa natureza está no sujeito que sacraliza os objetos, que sacraliza as coisas, que sacraliza o tempo sagrado, o local sagrado, as coisas sagradas são atribuídas pelos sujeitos como sagrado, ok? Portanto, se há uma concepção de sagrado, a sociologia está trazendo a concepção social desse sagrado. Weber faz a mesma coisa e entende a religião da mesma forma que Durkheim. Ele fala, olha, embora a religião trabalhe com o âmbito do sagrado, de outros seres, de divindades, de ancestralidade, de crenças, etc. e tal, a religião é intramundana. A religião está no mundo social. E, inclusive, a religião tem uma lógica muito social. Weber coloca uma coisa que muitos que são religiosos acabam não entendendo, mas ele fala, todos nós buscamos a religião com um fim utilitarista, mesmo que o utilitarismo seja uma característica própria da magia, todos nós buscamos a religião com um fim utilitarista. A religião faz bem para quem busca. Então, Weber fala, buscamos a religião para que possamos ir bem e viver bem nesta terra e na sociedade. Então, são essas características, né, que eu sempre trago à mente quando eu começo a discutir alguma aula de sociologia da religião, eu firmo nessa tecla. São essas características que importam para o sociólogo. Aprender o fenômeno como um fenômeno social, sem descaracterizar o apelo e a ligação da crença com algum sagrado, seja ele qual for. Então, veja só, nós não podemos objetivar a religião ou objetificar a religião de tal forma que a gente tire o sagrado dela. Não, porque esse sagrado está na construção da subjetividade do sujeito. Portanto, o sociólogo tem que respeitar o sagrado, respeitar o que é dito do sagrado pelos sujeitos. Weber faz isso com maestria, tá? E aí ele vai estudar o surgimento da religião
principalmente da religião monoteísta, a partir do estudo do carisma. E aqui Weber ganha muitas críticas, recebe muitas críticas, porque ele não consegue definir sociologicamente carisma. A definição dele é uma definição que carece de elementos sociológicos, porque ele fala, o carisma é uma qualidade interior, inata. E para um sociólogo falar de inatismo, embora ele não fale de inatismo, mas ele traz esse termo, ele gerou muita polêmica. Mas veja só, Weber socializa, traz um sociologuês para o carisma quando ele fala como é que o carisma se desperta? Em condições sociais, o sujeito portador do carisma passa a ter um papel carismático na sociedade. Então percebam que Weber vai dizer o carisma, o sujeito é portador do carisma, ele tem carisma, mas ele vai agir com o carisma, ele vai agir de forma carismática, ele vai dominar de forma carismática apenas em condições sociais. E aí é que entra o líder religioso, que entra o profeta, que entra o herói, que entra o salvador da pátria de algum partido político, por quê? Porque todos esses homens que se levantam na história e conseguem arregimentar seguidores para Weber, são portadores de carisma, que havendo uma demanda própria, esse sujeito revela o seu carisma. No plano político a gente tem isso. No mundo todo, a história está aí para mostrar. E é bem interessante que Weber, ao trazer a história, como ele é um sociólogo compreensivo, como ele parte do ator social para fazer a sua análise e não das estruturas, ele mostra o quê? Esses homens, esses sujeitos que surgem na história com tamanha força de liderança, na realidade são líderes carismáticos, portadores de carisma, que por demandas esse carisma se revelou. Percebem como isso é uma teorização extremamente forte para o campo religioso? No campo político, isso está claríssimo para a gente. No religioso, mais claro. O que a gente tem de líderes carismáticos religiosos, e aí a gente não consegue, né, racionalmente, na nossa característica de tentar se afastar do objeto, às vezes, a gente não consegue entender por que é que um líder religioso pode fazer tanta coisa e continuar sendo amado e idolatrado. Weber vai falar porque ele tem um carisma, ele é portador de carisma. Quem vai desenvolver muito essa sociologia de Weber, falando de dominação carismática e quais são os mecanismos de manter esse tipo de dominação, é Pierre Bourdieu, que também faz uma excelente sociologia da religião. Indico aqui, né, depois algumas obras para vocês, mas O Mercado de Bens Simbólicos é uma obra principal em que ele desenvolve a teoria weberiana dos tipos de dominação e do carisma, para entender, inclusive, como as estruturas se valem desse carisma para conseguir o maior número de seguidores e ter maior poder. Tá? É um assunto extremamente relevante para o sociólogo. Muito bem. Então, ele discute carisma, ele discute todo o processo de institucionalização da religião, ou seja, a religião ali, enquanto um conjunto de crenças e ritos, que a gente viu que pode ser a mais simples em Durkheim, essa religião passa por um processo de institucionalização. E ele faz isso falando do quê? Das religiões fundadas por líderes carismáticos. Vamos trazer aqui o exemplo do cristianismo que está na cabeça de todo mundo. Com a morte do líder carismático, a religião começa, a experiência fundadora com o líder carismático vai aos poucos se transformando em dogma, se transformando em teologia sistematizada, e com isso a religião é fundada e adquire um caráter universal. Então Weber vai dizer como é que um líder carismático que religiosamente atrai por si mesmo, com a sua morte, é uma rotinização do carisma. O que é rotinização do carisma? Carisma é tudo que é extra cotidiano. O portador do carisma, ele tem algo que a gente não consegue explicar, mas ele é entendido ou como um profeta, ou como um herói, ou como alguém que tem algo especial. Ele é entendido como.
Rotinizar o carisma é aquilo que era extra cotidiano, vira cotidiano. Por quê? Porque vai ser institucionalizado, teologizado. E aí Weber vai falar, o herói vira líder religioso. Aí a gente consegue pensar, o líder de extrema esquerda que gritava, que falava, que trazia multidões, sobe, vira o próprio líder presidencial, institucionalizado e perde força carismática e entra na estrutura. Essa passagem de um sujeito puramente carismático que atrai para si uma causa até ele chegar no ponto máximo de um outro tipo de dominação burocrática, institucional, estatal, esse estudo é feito por Weber, tanto na área política quanto na área religiosa, ok? É assim, eu convido você a ler essa obra de Weber, Economia e Sociedade. Então, ele vai discutir o nascimento das religiões politeístas, a passagem do politeísmo para o monoteísmo, e ele já vai trazendo aqui uma espécie de racionalização. O politeísmo está falando, são várias divindades, cada uma atribuindo uma finalidade ou uma função. Weber é um grande estudioso da modernidade, né? Você deve saber, e ele vai mostrar como que há um processo de racionalização do politeísmo para as religiões monoteístas. Por quê? Porque a divindade da religião monoteísta é uma divindade que tem que ser extremamente racionalizada e sistematizada, porque essa divindade dá conta de tudo. Eu não vou pedir para uma divindade da chuva para chover. Eu não vou pedir para uma divindade da fecundidade fecundar o solo. Não. Eu vou pedir para a mesma divindade que venha a chuva, que a semente seja fecundada. Percebe? Então, há um grau de complexidade do politeísmo para o monoteísmo. E que Weber atribui isso ao processo de racionalização do mundo ocidental, que ele estuda muito esse processo, inclusive, na grande obra dele, A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Muito bem. Quando Weber aborda essa passagem para o politeísmo, para o monoteísmo, ele vai falar da resistência dos sujeitos, dos sacerdotes que perdem o seu cargo, porque eram vários sacerdotes, porque existiam várias divindades, há uma economia aí em jogo. Então, ele traz os atores sociais, ele traz as resistências, ele traz aqueles que querem, ou seja, o jogo de poder entre os sujeitos desse campo religioso, ok? E aí é que ele analisa o tipo de poder religioso e que ele classifica em 3 tipos de dominação de poder: a do sacerdote, do profeta e do mago, tá? Aqui foi o que eu falei para vocês, eu trouxe aqui um parágrafo aqui de Weber que eu acho interessante a gente ver como ele escreve, né? Olha só, entre os obstáculos práticos ao desenvolvimento em direção ao monoteísmo rigoroso, iniciado que universalmente em diversas formas estavam em regra os poderosos interesses ideais e materiais dos sacerdotes, interessados nos cultos e lugares de culto dos deuses particulares por um lado, e por outro, nos interesses religiosos dos leigos em um objeto religioso palpável, próximo, que se podia relacionar com a situação de vida concreta ou com um determinado círculo de pessoas, excluindo-se outras e, sobretudo, aberta à influência mágica. Weber está falando do politeísmo para o monoteísmo, e isso é muito importante. Eu espero que você lembre dessa citação na nossa 4ª aula, porque o Brasil, ele se enquadra muito nessa discussão de influências mágicas, o campo religioso brasileiro. E é bem interessante a gente entender sociologicamente o que é isso. O que Weber está falando é que existiram obstáculos, tanto dos sacerdotes, porque eles recebiam pelos lugares de culto, né? Eles praticavam cultos, tinham lugares, eram deuses particulares, então eles tinham interesses ideais e materiais, e por outro lado, existia uma resistência dos leigos,
né? Os leigos são aqueles que estão debaixo de uma dominação sacerdotal. Por quê? Porque quando eu tenho uma divindade que abrange uma função menor, que é a característica do monoteísmo, você pensa assim, várias divindades, cada uma com uma função, quanto mais eu sistematizo, mais abrangente essa divindade. Então, o que Weber está falando é muito mais palpável eu conversar com uma divindade que vai fazer só aquilo para mim. É muito mais tranquilo eu entender uma divindade a partir daquilo que aquela divindade faz especificamente. É muito mais universal, é muito mais generalista, é um lugar muito mais longe alcançar uma divindade universal. Esse é o problema posto, inclusive, pelo cristianismo ocidental, altamente racionalizado no primeiro momento, após a Reforma Protestante, e que cria uma divindade quase inatingível. Por isso que, inclusive, antes do protestantismo, a Igreja Católica medieval, ela cria vários tipos de missa com várias funções para tentar tornar mais palatável isso. Por isso que se cria a ideia da confissão, porque chegar diante de uma divindade tão universal e tão distante é complicado para aquele sujeito que estava na prática cotidiana de se relacionar com uma situação palpável de vida. Olha como Weber trabalha com a questão das mentalidades, com o espírito, com a compreensão do fenômeno religioso a partir dos atores envolvidos nesse fenômeno. Perceberam? Ele não está na estrutura, ele está no sujeito, aquilo que o sujeito está entendendo, né, desse movimento do campo religioso. E aí, quando ele fala, né, nesse livro Economia e Sociedade, ele estuda esses dois pontos específicos que eu já falei, esse processo de racionalização das novas mentalidades e os tipos de dominação. Ele trabalha com 3 tipos de dominação. Na realidade, Pierre Bourdieu completa, né, explica bem para a gente esses 3 tipos de dominação, e Bourdieu fala: a dominação sacerdotal e a dominação do profeta estão dentro do que Durkheim chamou de religião. A dominação do mago está dentro do que Durkheim chamou de magia, que seria separado da religião. E aqui a gente tem que trazer Durkheim, e Weber colabora com o que Durkheim... Weber e Durkheim nunca conversaram, você já deve saber disso também, mas estão fazendo uma sociologia da religião em que a gente consegue ligar muito bem os dois. Um parte do sujeito, Weber, outro parte da estrutura, Durkheim, mas as sociologias se entrelaçam. Em que sentido? Que realmente Weber percebe um campo da religião que atua ali o sacerdote e o profeta. Atuam o sacerdote e o profeta. Enquanto há um campo da magia com uma característica utilitarista, e que quem age é o mago. No sacerdócio e no profeta, no profetismo, existe a doutrina, ok? Na magia só existe a funcionalidade, a eficiência da manipulação do mago com os poderes sagrados para que aquilo que o sujeito pedir aconteça. E aqui na magia pode entrar tanto a questão da benevolência benéfica como o malefício. Magia é magia, não há uma condução moral ou doutrinária. Também a gente não pode dizer que é imoral, ok? Mas é diferente no sentido do sacerdote. O sacerdote, ele exerce uma dominação a partir do quê? A partir da racionalidade da teologia. E uma característica do sacerdócio é que ele tem um vínculo institucional. E Weber deixa claro, o sacerdote é funcionário de uma instituição religiosa. E claro, vamos ficar aqui na Europa, no Ocidente, e vamos pensar no cristianismo. Weber faz comparação com religiões orientais, né, e religiões ocidentais. Mas a gente vai aqui, ele, inclusive, quando ele vai discutir sacerdócio, ele trabalha muito com a perspectiva do sacerdócio cristão. Mas, sociologicamente, uma dominação sacerdotal é
Primeiro, né, vamos lembrar de dominação. Dominação é um poder legitimado, não é qualquer tipo de poder. Então, o sacerdote domina, ou seja, o sacerdote tem um poder, mas esse poder é legitimado por quê? Porque o sacerdote é conhecedor da doutrina, detém todos os ritos, sabe muito bem manusear o culto, trabalhar com o culto, atua dentro de igrejas, dentro de denominações, dentro de instituições maiores ou menores religiosas e é funcionário, ganha a vida dele. Né? A gente pode pegar dentro da Igreja Católica, dentro das igrejas evangélicas, neopentecostais, etc. e tal. Muito bem. O profeta, olha só, o profeta já tem uma dominação carismática. Você precisa aqui, tá, se recordar ou ir atrás para ler, né, para entender bem essa aula, os tipos de dominação de Weber, né? Então a gente está falando aqui de uma dominação carismática, enquanto que no sacerdote a gente está falando de uma dominação racional, burocrática, certo? Muito bem, essa dominação carismática faz parte da ação e da dominação do profeta. E o profeta, portanto, é aquele líder carismático que eu falei para você aqui no comecinho da aula. Weber estuda carisma, tanto na política quanto na religião. O profeta pode ter dois sentidos. Toda religião fundada por alguém, Weber dirá, veio de um líder carismático, que iniciou a religião de forma profética, trazendo novos ensinamentos, novidade, coisas novas, dizendo, eu estou falando isso, eu sou, vem, me segue, negue o que você tinha antes e me segue. Mas também existe um outro tipo de profeta, que não é o fundador da religião, mas é aquele que age de forma mística. E Weber fala, pro sujeito religioso, o profeta tem revelações dadas pela divindade. Olha que interessante, para o sujeito religioso. Veja que o sociólogo não está colocando à prova se a divindade existe e se o profeta tem mesmo revelação, mas ele também não está ignorando o que os sujeitos entendem. Então, o profeta pode ser o líder da religião, mas há uma grande dominação de profetas que não formaram uma nova religião, mas que entregam palavras reveladas, né? Revelações da divindade dos sujeitos. Portanto, eles agem, né, como receptáculos de alguma divindade ou de alguma entidade. E dominam, exercem poder, né, sobre pessoas que legitimam essa dominação. Né? Então, geralmente, esses profetas, historicamente, nessas religiões monoteístas, são profetas que combatem heresias. Então, Weber chega a citar, no campo do judaísmo, os profetas do Antigo Testamento, que chegavam lá na presença de reis e de sacerdotes e falavam, olha, vocês estão agindo errado, Deus manda dizer. E somente um profeta podia fazer isso, por quê? Porque o profeta está livre de encargos econômicos. O profeta não tem vínculo econômico com nenhuma religião, portanto, ele fala o que ele quiser e vai embora. E ele atua nesse campo religioso. O mago domina pelo próprio carisma, assim como o profeta, mas ele atua fora do campo doutrinário. E aí ele é legitimado pela manipulação das divindades. É mais ou menos assim, você não precisa acreditar na divindade, mas você tem que acreditar no feiticeiro, no mago. Por quê? Porque ele manipula o sagrado e ele é um prestador de serviço para os sujeitos. No campo religioso brasileiro, a gente tem um pouco, assim, tipo ideal, isso é um tipo ideal, nunca existe na realidade, né? Mas no campo religioso brasileiro, os tipos ideais de profeta, mago e sacerdote estão muito, cada vez mais entrelaçados, inclusive no neopentecostalismo. Porque no neopentecostalismo a gente não consegue diferenciar o sacerdote, o profeta e o mago enquanto prestador de serviço de forma tão nítida
Isso é algo que atrai sociólogos do mundo inteiro. Nós temos um campo religioso extremamente fértil nas formas de dominação, né? Esses tipos ideais weberianos não dão conta do recado para o nosso campo religioso, mas a separação, o tipo puro de Weber, nos ajuda a entender esse perfil de dominação no Brasil. Muito bem. E é aqui que ele, como eu já falei, ele caminha com Durkheim, né? Dizendo a mesma coisa. Há uma distinção, portanto, entre religião e magia. A magia é de fundo utilitário. Veja só, magia não cria igreja, magia não cria doutrina, magia não cria vínculo identitário. Magia, para esses sociólogos, tanto para Durkheim quanto Weber, é aquilo que eu vou buscar para ter algum retorno extremamente utilitário, tá? É claro que a gente tem hoje outras concepções. Lévi-Strauss vai trabalhar bastante a questão da coletividade da magia, mas ele não admite que existe uma doutrina da magia. Mas há uma utilidade coletiva, portanto, há uma união dos sujeitos. A magia, Lévi-Strauss vai falar, não é puramente individual, mas isso não lhe tira o caráter utilitário. Enquanto a religião seria o campo da adoração. Veja só, na magia, o líder, o mago, o feiticeiro, presta serviço aos seres humanos e manipula o sagrado. Na religião, os líderes prestam adoração e culto ao sagrado, prestam serviço ao sagrado e não que manipulam, mas ensinam, né? Ensinam os seres humanos, ensinam os leigos como prestar serviço e adoração ao sagrado. Então, uma relação com o sagrado é de manipulação, no outro campo, a relação com o sagrado é de subserviência. A gente tem que entender muito isso. Por quê? Porque Weber é o cara que vai trabalhar muito com essa questão da motivação. E é aqui que a gente tem que entender como o poder religioso ele vai ser manipulado de uma forma ou de outra, dependendo de como é a atuação dos líderes. Qual é o tipo de dominação que está sobre um grupo? Se ela é do tipo sacerdotal e profética, ela está submetida a um sagrado, ok? Se ela é do tipo mágica, o sagrado lhe está submetido a uma inversão do poder aqui e que faz toda a diferença no tipo de obediência, no tipo de controle, no resultado dos comportamentos. Vamos lá, Weber é bem complexo, gente. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês dessa obra, mas para deixá-los com uma vontadinha de quero mais, tá? Essa obra Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a gente até pode pensar que ela é uma obra de sociologia da religião, porque ela está falando mesmo de um ethos protestante, de um grupo protestante, mas esse livro, por exemplo, é um livro muito lido em cursos de administração. Eu mesmo cansei de passar isso, né? Nos tempos que as aulas eram só presenciais e que tinham resenhas e que tinham seminários, e quase todos os meus alunos de administração, todos, leram esse livro. Por quê? Para discutir ethos, para discutir comportamento, para discutir concepção de trabalho. E aí a gente faz uma ponte em concepção de trabalho com a concepção que o brasileiro tem de trabalho. Essa é a ponte que se faz quando a gente estuda na administração esse livro. Mas é uma obra que a intenção dessa obra está para além de discutir o grupo religioso e para além de discutir o trabalho. A intenção dessa obra de Weber é criar um impasse, é criar uma dúvida na relação extremamente determinista que os marxistas faziam entre infraestrutura e superestrutura. Por quê? Dentro da concepção marxista, né, a infraestrutura determina, né, toda a superestrutura. Mas Weber é o cara que está discutindo, desculpa eu falar cara, gente,
É bem informal mesmo. Parece que eu estou numa aula ao vivo, assim, na sala de aula, mas, perdão, teria que ser mais formal, uma aula gravada, uma aula remota, mas já foi. Vamos lá. Weber é um sociólogo que estuda as mentalidades. Se ele estuda as mentalidades, é óbvio que ele não está parando para pensar que essas mentalidades são determinadas por uma infraestrutura. Senão não tem o menor sentido. Então, ao contrário de Karl Marx, ele vai colocar o seguinte: são as mentalidades que vão operar também no sistema econômico. Claro que Weber trabalha com muita questão marxista, nenhum sociólogo tira o viés econômico de análise. Você viu aí que ele trabalhou com dominação religiosa, discutindo questão econômica. Inclusive, eu não falei, mas o mago, ele tem uma relação econômica com quem ele presta serviço, ou seja, ele recebe, né, pelo serviço prestado. Então, ele é autônomo, enquanto o sacerdote é funcionário. E o profeta está livre de relação econômica. O profeta não vive da profecia. Perceba que Weber traz a relação econômica. Então, é óbvio que todo sociólogo traz e discute economia. A questão é o determinismo que existia. Então, Weber, muitas vezes nesse livro, fala, contrariamente aos teóricos da superestrutura, então ele faz uma brincadeirinha aí para dizer, tudo é superestrutura, as mentalidades são formadas e elas influenciam o comportamento econômico. E aí ele vai provar como existia um tipo de mentalidade capitalista antes da Revolução Industrial. E para isso ele vai num grupo religioso que ele chama e ele identificou como um grupo protestante dos calvinistas para mostrar que o calvinista, né, já no século XVII, trabalhava de forma sistematizada, organizada, com horário fixado, buscando um lucro para retornar no trabalho. E ele fala, essa lógica aparece, né, para o mundo todo como uma lógica capitalista após a Revolução Industrial. Mas já existia um grupo que pensava no trabalho assim e os motivos não eram econômicos, os motivos eram religiosos. Então, Weber, primeiro, ele está atacando o senso comum, né? Por quê? Porque, na realidade, ele vai buscar entender, ele quer individuar traços desses sujeitos que eram entendidos como sujeitos materialistas. Havia todo um estudo, um senso comum na época, né? E a gente está falando na época que ele escreveu o livro, né? Já que na entrada do século XX, existia toda uma discussão, final do século XIX, começo do século XX, de que o protestante era um sujeito materialista. Por quê? Porque os países protestantes eram os países mais desenvolvidos capitalisticamente falando. E os grandes empresários eram protestantes. Então, se criava um vínculo entre protestantismo e capitalismo. Se a gente for pensar apenas na questão econômica e na infraestrutura, você chega a uma obviedade. Protestante ama o lucro. E Weber fala, né? Protestante, da onde vem a ideia do protestante desse tipo de trabalho e por que o protestante se adaptou tão rapidamente ao trabalho industrial? Por que o protestante se adaptou tão rapidamente aos processos de burocracia que vieram com esse trabalho? Aí que entra a administração. Por que o protestante conseguiu trabalhar tão bem com os novos modos de trabalho, né, na fábrica, nas empresas, administrativamente, burocraticamente? E aí ele fala, a gente tem que entender, sair do senso comum, romper com isso que está se falando e tentar buscar, de fato, uma motivação fora do capitalismo para isso. E ele acha. Então, percebam que ele está criando uma tese para dizer, olha, o comportamento capitalista não veio apenas da infraestrutura, do modo de produção capitalista. Existiam esquemas muito parecidos, tá? Vou te dizer mais uma coisa. Weber também não quis dizer, mas não quis dizer mesmo, que o protestante
criou o capitalismo, ou que o capitalismo se desenvolveu por conta do protestantismo. Não. O que, na realidade, Weber fala é que existem afinidades eletivas. Então, olha o que Mahamal escreve sobre Weber. Ele faz um procedimento seletivo que se pretende rigorosamente empírico e comparativo. Quando ele está falando, ele cria tipos puros, ele fala do capitalismo moderno. Na introdução do livro, ele fala: nós não podemos entender capitalismo como busca do lucro. A humanidade sempre quis buscar o lucro. O capitalismo moderno é um ganho do lucro legitimado por contrato e pela burocracia. Então, é um outro tipo de busca de lucro. Esse capitalismo se desenvolveu dessa forma porque há um racionalismo ocidental, que ele, inclusive, já tinha estudado na história das religiões. E essa ética protestante, ele cria um tipo puro do calvinista puritano. E para ele provar que o senso comum estava errado, ele vai, pelo processo dele, ele vai selecionar características que já existiam na reforma protestante e que permaneceram até o capitalismo no empresário protestante, tá? Então ele fala, gente, essa obra é maravilhosa, porque ele mostra como que a reforma protestante e o protestantismo, olha, antes do capitalismo, que a gente tem mania de falar, capitalismo, modernidade, modo de produção, sistema, aqui a gente está iluminismo, a gente está no mundo racional, moderno. Não, Weber fala, isso começou lá com a reforma protestante em 1600. Por quê? Porque o protestantismo, ao questionar a hegemonia católica, ele promove uma série de racionalização na própria teologia, na filosofia que ele utiliza e, inclusive, na busca por uma pedagogia. Né? O protestantismo trabalha muito, Comênios está aí, né? Protestante, pai da pedagogia, para quê? Para desenvolver uma mentalidade. Então, Weber coloca um grupo religioso como responsável por um tipo de desencantamento do mundo, que é a racionalização. Olha que interessante. O grupo religioso que ajuda a desencantar o mundo. Saio do aspecto um pouco mágico da Igreja Católica ou místico, em que eu não consigo entender essa divindade, para ir para um processo totalmente racional e complexo do entendimento de uma divindade tão universal quanto é o Deus monoteísta do cristianismo, ok? E aí ele vai falar, esse protestante tem um comportamento ético e sistematizado que ajudou na construção da modernidade do Ocidente. Percebe que ele sai do modo de produção para ir para um grupo. E o protestantismo teve um impacto social tremendo na Europa, né? Stuart Hall vai discutir isso quando ele vai falar da identidade moderna, né? E ele vai falar a reforma protestante desenvolveu a estrutura do sujeito ético, o sujeito que tem que pensar por si, tem que refletir por si, porque está diante de uma divindade sozinho. Por que ele está sozinho? Porque a reforma protestante tira o clérigo, não o sacerdote, né? Todo aquele que está na frente de uma comunidade religiosa exercendo um papel doutrinal é sacerdote, mas não existe clericalismo na reforma protestante, não existem mediadores do sagrado. Então o protestante, ao colocar esse sujeito diretamente com o sagrado, exigiu dele, né, uma complexidade na racionalização, na sistematização do seu pensamento e um desenvolvimento da sua ética. E aí é que ele vai, gente, ele vai ao fundo, tá? Depois vocês leiam aqui os slides, ele vai dizendo o que é isso. Então ele define o que é o grupo, ele define o que é espírito capitalista, né? Que há esse espírito capitalista é a ideia de um trabalho sistematizado e a ideia de investimento. Preste atenção, nós estamos hoje, né, no pós-capitalismo. Esse capitalismo que nós vivemos não é esse capitalismo moderno. E essa obra também é bem interessante para a gente estudar. Hoje nós estamos numa sociedade de consumo. O capitalismo deu certo por um impulso econômico dos primeiros capitalistas
que a ideia do lucro era para o investimento, era a ideia de poupança. E que Weber vai falar, sem a ideia de investimento, o capitalismo não teria tido fôlego econômico para se desenvolver. E aí ele define ética protestante. A ética protestante por que o protestante trabalha assim? Ele vai lá no cara chamado João Calvino, que sistematizou depois de Lutero, que fez uma sistematização muito grande da teologia, que a gente chama de teologia reformada, e ele mostra que o protestante, principalmente esses protestantes calvinistas, eles trabalhavam sistematicamente com a mesma ideia de investimento, mas com uma motivação religiosa. Por quê? Porque ao tirar os clérigos e colocar o sujeito diante da divindade, Weber mostra que esses sujeitos tinham que encontrar em si mesmo uma vocação. A vocação para o católico, ela estava vinculada ao clericalismo. Muito bem, tira o clericalismo da jogada. O leigo tem que ter uma vocação. E aí que Weber vai estudar os teólogos, ele chega nessa teologia, olha que interessante, ele vai trabalhar com teólogos para entender o significado que o autor social dá. Ele chega em Calvino e Calvino vai falar, todos são sacerdotes. Opa, o que quer dizer? Quer dizer que não existe mais ninguém que precise fazer intermediação. Eu sou sacerdote. Todos são sacerdotes, cujo sumo sacerdote é Cristo. Traz uma interpretação bíblica e aí esse leigo, ele se torna sacerdote. Portanto, ele vai ter que achar uma vocação, o que Weber chama de ascese. Ascese é exercício espiritual. E é a vocação ascética que cada um acha no trabalho que justifica um ethos, uma ética, uma sistematização do trabalho. Então, é bem interessante, gente, porque Weber vai criando, né, de forma indutiva, ele vai escrevendo essa obra para mostrar para o seu leitor, o protestante, ele tinha no início uma ideia de que ele recebeu uma vocação de Deus e essa vocação se desenvolveria aonde? No trabalho. Daí, inclusive, surgiu a ideia de teste vocacional. Mas esse termo vocação, que foi transformado, né, do latim para o alemão, esse termo vocação, na Bíblia católica, no latim, a ideia era apenas para o clérigo. A reforma protestante, portanto, alargou esse conceito. Não dá para todo mundo estar no monastério rezando o dia inteiro. Onde eu vou exercer minha vocação? No trabalho. E de que forma é que esse protestante exercia esse trabalho? Com muita ética, muita sistematização, porque o trabalho tinha que render. Então, a ideia do lucro, de ter a mais, aparecia. Porque esse ter a mais, essa poupança ascética, porque ele não gastava, esse protestante, essa poupança ascética era reinvestida, era investida de novo no trabalho. E aí Weber vai mostrando aonde que existiu colonização protestante, existia uma lógica de investimento em toda a estrutura das cidades. Ele vai para os Estados Unidos fazer lá trabalho de campo e analisar isso. E ele traz toda essa ideia e junta, portanto, ele fala, há uma sistematização de pensamento, há um ethos. E olha só, para terminar aqui, a relação entre a mentalidade capitalista e esse ethos protestante no trabalho. O capitalista lá, que Weber estava analisando, que veio pós-revolução industrial, ele buscava um trabalho sistematizado, poupava, ele não gastava, não existia esse capitalismo de consumo, o lucro ele retomava ao trabalho, a ideia de investimento. Então, trabalho mais poupança que dá lucro e retorna no trabalho. O protestante, lá do século XVII, da Reforma, ele tinha uma vocação, essa vocação era no trabalho sistematizado e uma poupança ascética.
Protestante não podia gastar com luxo, não podia ter, não. Protestante era aquele que tinha uma vida muito regrada, puritana, lembra dos puritanos que vão lá para os Estados Unidos. Então, esse protestante trabalhava sistematicamente, poupava, com isso ele lucrava, mas esse lucro tinha que retornar ao trabalho. Por que tinha que retornar ao trabalho? Porque o trabalho era sua vocação. E nisso ele glorificava a Deus. Quando Weber desenvolve isso, ele fala: olha, eu quero que vocês então me expliquem como é que a infraestrutura pode determinar a superestrutura, se a gente tem aqui uma mentalidade muito próxima da mentalidade do espírito capitalista, sem existir ainda capitalismo. Ele termina a obra dizendo que esse ethos mudou, né? E que os bens materiais foram tomando conta de todos, e do protestante inclusive, e o prendeu numa gaiola, né? E o ethos saiu. Então, Weber, já no final do século XIX, do século XX, estava falando: olha, se existia um ethos no trabalho antes do capitalismo, o capitalismo tem sim uma lógica financista e uma lógica materialista, e isso já influenciou a própria forma de trabalho do protestante. Então, ele fala: o capitalismo vencedor, apoiado numa base mecânica, não carece mais de seu abrigo, ok? Nessa obra é que Weber desenvolve um conceito que a gente vai estudar na próxima aula, juntamente com novas teorias, não só de Weber, que é o conceito de secularização. Eu falei aqui da vocação. A vocação foi secularizada. O que significa secularização e como que essa teoria de Weber é tratada hoje na Europa e na América Latina, é o que a gente vai ver na próxima aula. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Um beijo grande. Oi, professora Jaqueline, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada também a todos que nos acompanharam aqui nesse momento e que vão assistir a aula depois por demanda. E aí, lembrando que caso vocês tenham alguma dúvida, nós estaremos à disposição para auxiliá-los. Boa noite, professora Jaqueline, boa noite, pessoal. Camila. Um abraço, gente. Tchau, tchau.